alunos do 8º ano da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Bruna Brito, olha o meu sinal, Bruna Brito. E hoje nós estamos na aula 14 e o tema é Previsão do Tempo, parte 2, tá certo? Vocês lembram da nossa aula passada, onde nós ficamos? Eu estava falando sobre a velocidade dos ventos, né? E os efeitos que essa velocidade do vento causa, né? Até se transformar em um furacão, em um tornado, né? Em um tufão. E aí eu inicio a nossa aula do mesmo jeito da aula passada, com a pergunta: o que é um furacão? Qual é a diferença entre furacão e tornado? E aí, gente, vocês já sabem? Vocês já pesquisaram aí no livro de vocês a diferença entre furacão e tornado? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre essa diferença, né? Ciclone, furacão, tufão e tornado. O que é? Gente, o ciclone, ele é uma espécie de redemoinho, tá? Ele é uma espécie de redemoinho de ar, que acontecem em certos locais em virtude de diferenças de pressão atmosférica entre o Equador e os polos, tá, gente? Eles possuem uma extensão de dezenas de quilômetros, né? E os ventos do ciclone, eles podem chegar aos 300 quilômetros por hora. Tá bom, gente? Só que quando os ciclones, eles se localizam em determinadas regiões, eles mudam de nome, entenderam? Por exemplo, os ciclones que ocorrem no Oceano Atlântico e também na parte do leste do Pacífico, eles são denominados de furacões, é isso mesmo. Então quer dizer que ciclone é a mesma coisa que furacão, só que dependendo do local, né, o ciclone que ocorre ali no Oceano Atlântico e parte do leste do Pacífico, ele já não é mais chamado de ciclone, e sim de furacão. Já os que ocorrem, gente, na parte oeste do Pacífico, eles são chamados de tufão, tá bom? Então vocês acabaram de aprender o quê? Que ciclone, furacão e tufão é a mesma coisa, isso mesmo, gente, é a mesma coisa. Já o tornado, ele é diferente, tá, gente? Ele se assemelha a uma coluna de ar que parece que vai saindo ali das nuvens, tá? O tornado, tá certo? E ele é mais concentrado, apesar de serem ventos, gente, que podem chegar até 500 quilômetros por hora, tá? De velocidade, tá? O tornado, ele fica concentrado em regiões. É tanto que o tornado, ele pode acontecer numa determinada região e as regiões aos arredores, elas simplesmente podem ficar intactas. É isso mesmo, gente. O tornado, ele pode causar grandes estragos, tá certo, gente? Igual o tufão, o furacão e o ciclone. Mas ele é concentrado. Ele fica concentrado numa determinada região. Olhem essa figura. Na figura desse lado aqui que eu estou apontando, aqui seria o acontecimento de um tufão e furacão, né, que é de forma generalizada, que ocorreu ali nas Filipinas em 2013, tá bom, gente? Olha aqui o que aconteceu, ó, toda a região foi devastada. Já nessa outra fotinha aqui, né, aconteceu um tornado. Olha o que aconteceu, ó, existem casas ao redor do tornado intactas, né? E como o tornado, ele tem poucos metros de extensão, ele pode destruir algumas edificações de forma completa, enquanto outras, ó, ficam intactas, tá, gente? Esse tornado aqui aconteceu em Oklahoma, nos Estados Unidos, em 2013 também. Ok, gente? Olha que legal. E o que a gente precisa aprender mais aqui na previsão do tempo? Também sobre as correntes marítimas, tá, gente? As correntes marítimas, elas consistem em um deslocamento de porções de água do mar. É quando realmente a água do mar, ela se desloca por diferenças de pressão, por diferenças no contorno do continente. Existem várias causas para que as correntes marítimas aconteçam. E geralmente elas são contínuas, elas existem em determinadas regiões. Tá certo, gente? Alguém já assistiu aqui o Procurando Nemo? Onde o pai do Nemo, ele pega carona em uma corrente marítima, né, para chegar lá em Sydney, para poder capturar lá, para conseguir salvar o filho dele.
Já viram? Mostra aí a foto, diretor. Pois é, gente, no Procurando Nemo, ele explica direitinho aí como é que uma corrente marítima funciona, né? Tanto que existem vários peixes, cardumes de peixes, tartarugas que pegam carona nessa corrente marítima, né? E eles conseguem viajar a quilômetros de distância. Olhem essa figura aqui e vocês vão entender mais ou menos aqui onde é que elas acontecem. Ó, existem várias correntes marítimas. Aqui seria uma setinha, né, que é a corrente do sul, que a gente chama corrente equatorial aqui, ó, que ela acontece bem aqui, ó. Na costa do Brasil nós temos uma outra corrente marítima, né? Então, geralmente dá para viajar por essas correntes marítimas aqui, tá, gente? Porque é o deslocamento mesmo de porções de água do mar de um lugar para o outro, ó. A corrente norte equatorial, a corrente sul equatorial, tá certo? Pois é. Então, gente, geralmente existem correntes quentes e correntes frias, né? As setinhas vermelhas estão representando as correntes quentes, tá? Correntes com a temperatura mais elevada, tá? E as setinhas aqui azulzinhas, elas estão representando as correntes frias, que são correntes, né, que têm uma temperatura mais baixa, né? E elas ficam aqui concentradas mais nas regiões dos polos, ó, onde são frias, né? Ok? Tá certo? Então, gente, conhecendo já o que é corrente marítima, conhecendo já a diferença entre tufão, furacão, tornado, não é? A gente vai agora conhecer a diferença entre tempo e clima. Vocês sabiam que tempo e clima é diferente? Pois é, quando a gente diz assim, o tempo hoje está nublado, o clima hoje está nublado, vocês perceberam a diferença entre essas duas frases? O tempo hoje está nublado. O clima hoje está nublado. É normal a gente dizer isso? Não, né, gente? Ninguém fala o clima está nublado. Isso porque, gente, o clima, ele é uma condição atmosfera que costuma se repetir de forma contínua durante os anos. Ele não é momentâneo. É isso. Já o tempo não. O tempo, ele é um conjunto de condições da atmosfera de um certo lugar, em um certo momento, onde ele pode mudar, tá? Eles são condições momentâneas ali naquele momento. Por isso que às vezes o tempo muda, mas o clima permanece em determinada região. É isso. O clima, gente, de uma região, ele é determinado por padrões, tá, gente? Que são observados entre temperaturas máxima e mínima, quantidade de chuvas, ventos, umidade do ar, neblina, tipos de nuvem e eventual ocorrência de tempestades e ciclones. Isso é o clima de uma região, tá, gente? Já o tempo não, o tempo são condições momentâneas que se referem a um tempo chuvoso, ensolarado, nublado, frio, quente, tá certo? E assim por diante, ok? Então, gente, vocês lembram aí, vocês já assistiram aí sobre aquela no jornal, aquela sessão no jornal onde fala sobre o boletim do tempo e diz, o tempo hoje em Santa Catarina, máxima de 25 graus, mínima de 11 graus, é isso? No Brasil, aqui no Piauí, máxima de 40 graus em Teresina, mínima de 28 graus. Pois é, gente, geralmente a temperatura mínima em uma determinada região, ela é medida cerca de 5 horas da manhã, 6 horas, bem de manhãzinha, tá certo? E a máxima, ela é medida até 3 horas da tarde. A máxima de uma temperatura em uma determinada região, tá? E assim tem-se o boletim do tempo, tá? Olhem aqui, ó, esse mapa aqui mostra o boletim do tempo. E a cor roxa está mostrando a temperatura mínima em graus Celsius e a cor vermelha a temperatura máxima, tá certo? Olhem aqui, ó,
Aqui a previsão para Belo Horizonte, né? Que é um exemplo aqui de boletim do tempo. Mínima de 13 graus Celsius, né, gente? Aqui no Piauí, nunca que a mínima é 13 graus Celsius, né, gente? A gente chega numa mínima aí de 25, 24, dependendo do período do ano, né? E a máxima lá em Belo Horizonte, ó, foi 28 graus Celsius, né? Um climazinho bem gostoso. A máxima geralmente é medida 3 horas da tarde, tá certo, gente? Se a gente fosse fazer aqui no Piauí, vamos ver aqui. Em Teresina aqui, a mínima foi aqui de 29 graus, né? E a máxima 35 graus, tá certo? Olha aí que interessante. Pois é o boletim do tempo, tá certo? É mais uma característica para a gente compreender a importância da previsão do tempo, tá certo, gente? Como se sabe se vai chover, se não vai chover, se vai dar sol, se não vai dar sol? Bom, gente, existe um grupo de pessoas que estudam as condições da atmosfera. Nós chamamos eles de meteorologistas. É isso, meteorologistas, porque eles estudam essas condições da atmosfera, né? Eles estudam a máxima e a mínima de temperatura, né? Sabem a previsão do tempo. E uma característica que eles prestam muita atenção é no movimento das massas de ar. É isso. É isso. O que é massa de ar, gente? Massa de ar são grandes porções da atmosfera, tá, do nosso planeta, que essas grandes porções, elas apresentam características semelhantes de umidade e de temperatura. E essas massas de ar, gente, elas vão se movimentando entre as regiões, tá? E geralmente elas vão se movimentando entre uma região de pressão maior para uma região de pressão menor. Tá, gente? E quando ocorre um encontro entre as massas de ar de diferentes temperaturas, vamos supor uma massa de ar que vem lá do Polo Sul e encontra uma massa de ar que está vindo aqui do norte, né? A massa de ar que vem do Polo Sul, ela é mais fria, ela tem uma temperatura menor. E a massa de ar que está vindo aqui do norte, ela tem uma temperatura maior. Quando as duas se encontram, os meteorologistas já sabem, pode ocorrer chuva, tá, gente? E o tempo nessa região, ele pode esfriar. É isso. Então, com o comportamento das massas de ar, nós sabemos basicamente se vai ocorrer chuva ou não. Nós não, né, gente? Os meteorologistas. E aí tem uma figurinha aqui mostrando como é que ocorre. Olha aqui, ó. A parte frontal da massa de ar frio, né? O avanço dessa massa de ar frio sobre a massa de ar quente, onde a tendência dessa massa de ar quente, ela é subir. Vocês lembram lá no início da aula que eu falei que o ar quente, a tendência dele é sempre subir para as regiões mais superiores da atmosfera? Pois quando ocorre o encontro dessas massas de ar, a fria vem por baixo e a quente sobe. Mas como ocorre diferença de temperatura, a tendência é que ocorra chuva, tá, gente? Então, quando ocorre o encontro dessas massas de ar, a gente diz que está havendo a chegada de uma frente fria. Vocês já viram lá no boletim do tempo, né? As mulheres e os meninos, né? Os homens também, que existe mulher e homem que fazem a apresentação do boletim do tempo. E elas falam assim, eles falam, né? Está chegando uma frente fria da região tal. Pois é, frente fria é a massa de ar, né? O encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, onde pode ter como consequência a chuva, tá certo, gente? Ok? E assim, com todos esses conhecimentos, né, que a gente adquiriu durante essa aula, a gente vai ter uma ideia sobre a importância da previsão do tempo, gente. Quem é que estuda a previsão do tempo? A meteorologia. A meteorologia é uma atividade científica que tem o objetivo do estudo da atmosfera e dos fenômenos que nela ocorrem, tá certo? E assim, eu vou perguntar para vocês, se vocês vão responder aí da casa de vocês. Como é que sabemos que vem chuva? Lembram? Como é que a gente sabe se vem chuva?
Os meteorologistas sabem pelo encontro das massas de ar, né? Então, quando eles acompanham o movimento das massas de ar, sabe-se se vem chuva. Mas aí vocês poderiam se perguntar, mas como, professora? Como se sabe que essas massas de ar estão se movimentando? Como é que a gente sabe como é que elas se encontram? Gente, a gente sabe pelo uso de tecnologia. É isso mesmo. Olhem aí essa figura, gente. Aqui nós temos as estações automáticas, tá, gente? As estações automáticas, que são equipamentos automáticos que vão medir, né, e vão transmitir dados de previsão de temperatura, de umidade e a direção e a velocidade do vento. Tá bom, gente? A gente tem também aqui, ó, os balões meteorológicos, tá bom, gente? Que é como se fosse balões sondas, que eles são cheios de gás hélios aqui, ó. E eles ficam acoplados a equipamentos que vão medir e vão transmitir dados sobre pressão, umidade, direção e velocidade do vento, temperatura, ok? Nós temos também aqui, gente, os radares meteorológicos, ó, gente. Os radares, eles vão emitir ondas de rádio, tá, gente? Que são refletidas nas nuvens e vão indicar a localização das nuvens, é isso mesmo. E aí nós temos os satélites meteorológicos também, tá, gente? Que eles vão transmitir, vão fotografar, tá? E vão monitorar o deslocamento das frentes frias. Lembram lá das frentes frias? Pois é, gente. É isso. E aqui, reunindo todas essas tecnologias, né? Estações automáticas, balões meteorológicos, satélites meteorológicos, radares, né? Além de aviões e navios, né? Que eles vão ter instrumentos que vão obter e vão transmitir também informações sobre a temperatura e a direção dos ventos, tá, gente? Tudo isso reunido, eles vão para o processamento digital, tá, gente? E é ali no computador onde se passam todas essas informações para o boletim do tempo que eu falei ali no início da aula, tá certo, gente? Assim tem-se a previsão do tempo. Além disso, a gente ainda tem condições de medir a quantidade de chuvas que caem em um determinado lugar, tá? Esse texto, ele tá no livro de vocês, vocês podem ler ele com mais tranquilidade. Eu vou passar rapidamente o que ele diz. Ele fala sobre o índice pluviométrico de uma determinada região, tá, gente? E esse índice pluviométrico, ele mede a quantidade de chuvas em milímetros, né? Em milímetros, essas chuvas vão caindo em milímetros e eles vão medindo com essa unidade de medida a quantidade de chuva em uma determinada região, e é medida por um aparelho chamado pluviômetro. É isso mesmo, gente. O pluviômetro, ele vai ter escala em milímetros e essa chuva, ela vai ser coletada e medida a quantidade que caiu ali para a gente saber se choveu mais, se choveu menos. E é isso que a gente faz, né, para conseguir entender o funcionamento e prevenir as condições meteorológicas, tá, gente? Para isso, gente, a previsão do tempo, ela é muito importante para viabilizar a atividade humana aqui no planeta. É isso. É importante a gente conhecer, saber se vai chover, se não vai chover, se vai ter alguma chance de ocorrer alguma chuva mais forte ou uma catástrofe, né, ambiental. Tudo isso é muito importante para a gente compreender o tempo, tá? E aí eu mostrei aqui um avião, por quê, gente? Porque a previsão do tempo, ela é muito importante para viabilizar o funcionamento dos aeroportos e do avião, né? Porque se o clima lá na atmosfera tiver muito frio e ocorrer condições, né, de congelar, por exemplo, as asas de um avião, o que pode acontecer? O avião, ele pode perder a mobilidade, né? Ele pode ficar muito pesado e pode ocorrer uma coisa bem pior, até mesmo cair. Então, por isso que é importante a previsão do tempo ali nas estações meteorológicas, tá? Olha aí a asa do avião congelada. Além de atividades humanas simples, a simplicidade de você saber se precisa sair, por exemplo, com um casaco, ou se precisa sair com um guarda-chuva, se vai chover, se não vai chover. É muito importante, não é, gente? Até porque aqui no Piauí a gente não tem
preocupação em ter que sair de casaco, porque aqui não fica muito frio, não é? Mas chover, chove, não chove? Pois é. Então, além disso, é importante também para a agricultura, pessoal. A previsão do tempo ela é importante para a agricultura, porque se o agricultor ele entende se vai chover, se não vai chover, se vai cair granizo ou se não vai cair, ele vai poder se preparar para não perder, por exemplo, a sua cultura de uma hora para outra, né, em grande escala e ter prejuízos, né, gente? Além disso, gente, é com o estudo da previsão do tempo que nós sabemos sobre a situação do nosso planeta, não é, gente? E foi com isso que agora, né, as grandes potências mundiais, elas se uniram lá no G20, né? O grupo das 20 maiores potências do nosso planeta para discutir as condições climáticas do nosso planeta, né? E foi no G20 onde países como o Brasil, não é? Eles simplesmente, né, assumiram o compromisso, né, de tentar evitar a poluição ambiental, né, em grande escala, para que a gente tenha condições ambientais aceitáveis, né, para a vida humana daqui a 50 anos. Olha como é importante. Pois é, gente, a previsão do tempo, ela engloba todas essas atividades humanas e eu espero que vocês tenham aprendido aqui com a gente, tá ok? Até a próxima aula! Queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de História. Sou a professora Francileuda Lopes, vim hoje ministrar aula para vocês, é a nossa 14ª aula para o 6º ano. E o nosso assunto de hoje é sobre a civilização romana. Nós vamos destacar aspectos da economia, da política e da sociedade romana. Vem comigo para mais uma aula. Primeiro nós vamos iniciar falando sobre a formação de Roma. Exatamente como foi que aconteceu esse processo de formação dessa civilização antiga. Roma, uma cidade-estado que se transformou em império, que ela foi governada por muito tempo e ela auxiliou o processo também de governo de outras civilizações também no mundo. Isso por quê? Porque geograficamente Roma estava no centro do mundo e aí ela gerou esse processo governamental em outras civilizações. O território da atual Itália era ocupado por vários grupos humanos, dentre eles os úmbrios, os sabinos, os lígures, os latinos, os etruscos, os gregos, entre outros povos. Roma era especialmente ocupada pelos latinos e desenvolveu-se nesse território esses povos etruscos, que eles eram muito poderosos dentro dessa região. Esses etruscos fundaram cidades ricas e poderosas graças ao comércio com egípcios e gregos. Eles falavam uma língua diferente dos demais povos daquela região, além de serem grandes navegadores e ter o desenvolvimento da metalurgia. É isso aí. Para a gente compreender melhor como se deu esse processo evolutivo, eu trouxe aqui esse mapa para você entender como de uma pequena proporção de terra essa civilização foi crescendo e se espalhando pelo restante do mundo. Para a gente entender melhor, ela se instalou na península da Itália, a chamada Península Itálica. Ela tinha um processo muito interessante de desenvolvimento a partir do século 8 a.C. e ela foi dividida em 3 períodos: a monarquia, que tinha o domínio dos etruscos, a república, que era governada pelo Senado, e o império, quando ela foi assumida pelos chamados Césares. Lembra aquela frase bíblica: dai a César o que é de César? É dentro desse processo do imperialismo na Península Itálica aí, na civilização romana. Isso, então esse processo se deu a partir desse pequeno território, aí partiu para essa expansão territorial. Compreendeu bem o que este mapa quer nos traduzir? É isso aí, a monarquia dos etruscos, a república no Senado
e o Império dos Césares. É isso mesmo. Para a gente entender um pouquinho melhor todo esse processo, nós vamos iniciar aqui falando de algumas versões sobre a origem da cidade, né, da civilização romana. Vamos entender um pouquinho como foi que surgiu essa cidade-estado? Bom, a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é essa imagem que está aí para vocês. É uma imagem de uma loba e embaixo tem dois bebês e eles estão mamando na loba. Por que será que tem essa imagem aí, relação com a origem de Roma? Nós vamos descobrir agora mesmo. Após a destruição de Troia, o troiano Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica. Isso aqui foi um poema chamado poema A Eneida, do autor Virgílio, que retrata essa parte introdutória do início de Roma, né, da origem da cidade de Roma. Ela foi fundada por pastores. Esses pastores se estabeleceram no centro-ocidental da Península Itálica, que foram justamente os etruscos, os italiotas e os gregos, que fizeram aí a crescente em torno, né, desse pastoreio, que era a força dos romanos, né, a questão do pastorio, a criação pastoril. Roma, então, teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a lenda, esses gêmeos foram atirados às margens do rio Tibre, a mando do seu tio Amúlio. Para a gente entender um pouquinho como foi, existe um mito romano que conta essa historinha para a gente, né? Está também no poema Eneida, do poeta Virgílio. Esses gêmeos, Rômulo e Remo, e a loba, que a gente mostrou aí para vocês e continuamos mostrando através dessa imagem. Como foi que surgiu toda essa história? Para vocês entenderem, de acordo com a lenda de Rômulo e Remo, eles eram filhos de um deus grego chamado Ares, que também era chamado Marte, e de Reia, que era uma mortal, filha de Numitor, rei de Alba Longa. Numitor havia sido deposto pelo seu irmão Amúlio, que obrigou ele a ceder a sua sobrinha Reia para integrar o grupo das virgens vestais. Essas virgens vestais, elas eram submetidas, elas viviam trancadas, né, dentro de um mosteiro, eram sacerdotisas, e elas ficariam lá por 30 anos. Elas entravam de 6 a 10 anos e permaneceriam lá por 30 anos. A intenção de Amúlio com isso era fazer com que a descendência de Numitor fosse extinguida da face da terra. O que ele não contava é que ela, antes de entrar para ser sacerdotisa vestal, ela já estava grávida, e estava grávida de gêmeos, justamente de Rômulo e Remo. E aí, o que aconteceu? Quando ele descobriu essa gravidez, ele ordenou que ao nascer os bebês fossem jogados justamente no rio e que morressem afogados. E foi o que de fato aconteceu. Só que o cesto no qual eles foram colocados acabou indo para a margem do rio. E lá na margem do rio, esse cesto foi encontrado por uma loba. E essa loba resgatou os bebês e os amamentou até que eles crescessem. Num dado momento, eles são encontrados por um pastor, e esse pastor vai se tornar pai adotivo dos gêmeos, era o Faustulo, e Faustulo vai criar esses dois bebês por algum tempo. Só que ao crescer, vai acontecer um desentendimento entre eles. Então, Faustulo vai entregar esses bebês ao rei. Só que o rei, mais uma vez inconformado, vai tentar matar os bebês. Mas isso não acontece, porque ele é que vai acabar morrendo, exatamente. E os gêmeos Rômulo e Remo vão assumir o trono do usurpador. E ao assumir o trono, os dois assumem, né, mutuamente. Porém, existe uma briga entre os dois, entre Rômulo e Remo. Rômulo acaba ganhando a briga e funda a cidade de Roma. Só que existia também entre eles, a principal causa da briga era que a cidade, o local onde a cidade seria fundada. Rômulo vence a disputa através de uma visão dos deuses e Remo fica revoltado. Conta a lenda que Rômulo mata o seu irmão Remo e funda a cidade de Roma. Então é mais ou menos assim que se dá esse mito, só para vocês compreenderem essa questão, a força
que a mitologia tinha nessas civilizações antigas. Então, a formação, aí a parte mitológica, mas segundo os arqueólogos, Roma surgiu no século VIII, justamente aí nessa Península Itálica, né, era o Latium, como era chamado. E 100 anos depois, ela é dominada pelos etruscos, né, que esses povos que a gente já falou, que dominavam a metalurgia, etc, eram grandes navegadores. Lá eles vão formar esse primeiro ideia de sociedade e eles vão subdividir em alguns grupos. Os patrícios, que eram esse grupo detentor do poder, os grandes proprietários de terra, os plebeus, que eram compostos por artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, e não existia mobilidade social. Os patrícios permaneciam patrícios, os plebeus continuavam plebeus, e assim seriam, né? A grande maioria da sociedade era formada por homens livres. Tinham também os clientes, que no geral eram ex-escravos, mas dependiam economicamente dos patrícios, e os escravos, que eram os prisioneiros de guerra, deviam e eram por isso presos e deveriam pagar com trabalhos forçados. Muitos deles não conseguiam pagar e se tornavam escravos até a morte. Para a gente entender melhor, eu subdividi aqui numa escala: os patrícios, os fundadores de Roma, os detentores do poder; os plebeus, homens livres, mas que não possuíam direitos políticos, eram os artesãos, comerciantes e pequenos proprietários; os clientes, que eram os que dependiam dos patrícios; e os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Essa civilização, ela inicia com a monarquia, como nós já vimos anteriormente. Na monarquia, quem dominavam eram os etruscos, que, como vocês já sabem, o sistema monárquico ele é hereditário, o governante governa até a morte, vai passando para os seus descendentes. Quem governava era o rei. Depois surge a ideia de senado, que era um conselho de anciãos que tinham autoridade também para discordar com as decisões reais, e ele era formado por membros ricos da sociedade e por velhos, né, por anciãos, que tinham conhecimento da ciência, que tinham conhecimento, né, dessas outras questões. Para eles, a questão mitológica era científica, né? Por incrível que pareça, parece contraditório, mas é mais ou menos essa a ideia. Então, Roma vai partir desse sistema monárquico para o sistema de república. Durante 250 anos, ela foi governada pelos reis, pelos etruscos, mas depois, com o desenvolvimento do Senado, que passaram a contestar muitas falas e muitas ações dos reis, eles começaram a tomar decisões próprias dentro do Senado, e isso foi fazendo com que os reis perdessem a força. Aí ocorreram guerras, declarações de guerras e etc. E em 509 a.C., finda então a monarquia em Roma. Os senadores passam então a governar Roma e a guerra entre os etruscos e os gregos vai acontecer aí dentro desse processo. Roma, nesse período de república, é bom a gente entender que república significa coisa pública, aquilo que é de todos. Res publica, aquilo que é de todos. Os reis, eles foram então substituídos por 2 cônsules que governavam por 1 ano e aí eram substituídos pelo Senado. O Senado, então, que era escolhido pelos patrícios mais velhos, tinha um poder vitalício, era quem elaboravam as leis, é uma espécie de sistema legislativo, como a gente entenderia hoje. E os cargos eram subdivididos numa escala hierárquica, que eram os cônsules, os pretores, os censores, os edis, os questores, os centuriões, os ditadores. E também eu queria mostrar através disso para vocês essa ideia dos magistrados. Por quem eram os magistrados? Eram justamente essas pessoas que eu acabei de citar, que tinham essa função executiva, administrativa dentro da sociedade romana. Os censores, qual era a ideia deles? Era fazer o censo da população, eles faziam a contagem da população. Quem eram os pontífices? Eram aqueles encarregados pelo culto religioso, que tinha uma força muito grande dentro dessa sociedade. Quem eram então os edis? Os administradores dos centros urbanos, que ficavam responsáveis pela parte da organização das festas. E os pretores, que eram os juízes de questões familiares, sociais,
e que com o tempo também exerceram a função de guerra, assumiram o exército romano. Os questores eram os que coletavam os impostos e administravam o tesouro público daquela época. Numa escala hierárquica, seria através desse desenho que eu trouxe para vocês aí. Os magistrados eram formados por esses patrícios que tinham esse mandato de 1 ano. Eles, no geral, eles eram subdivididos em 2 cônsules, 2 pretores e 1 ditador. E à medida que a sociedade foi evoluindo, eles foram criando também outros cargos governamentais. Quem era então o pontífice dentro dessa sociedade romana, que era uma sociedade politeísta? Os antigos sacerdotes romanos eram encarregados de realizar os rituais religiosos. Esses rituais, eles tinham como premissa básica a exatidão da repetição dos ritos religiosos. Se o sacerdote não soubesse repetir todos os ritos, teria que voltar tudo ao início. A celebração religiosa em Roma era uma grande encenação. E essa encenação cada uma tinha um rito diferenciado que precisava ser cumprido. Nisso surgem então os papas, que são justamente que vão representar esse sacerdote máximo, esse pontífice dentro dessa República Romana. Ele tinha uma função que era imposta pelos patrícios. Ele não podia ocupar cargos públicos, porque ele não podia ter poder civil, nem poder político, apenas poder religioso. Eu trouxe aqui uma imagem de Leão X para vocês, que foi um dos pontífices máximos da República Romana. Esses pontífices tinham um denominado pontífice máximo. Dentro da sociedade romana, ele tinha um poder sobre os outros deuses. Ele falava com os deuses, se comunicava com os deuses. Era essa a função dele, fazer esse intercâmbio, essa intermediação entre o humano e os deuses. Por algum tempo, tinha um líder religioso, mas depois de algumas controvérsias dentro da formação dessa sociedade, vai surgir então o próprio imperador assumindo como pontífice máximo, ou Pontifex Maximus, como seria a pronúncia dentro da visão romana. Esse período republicano, onde o Senado vai legislar dentro da sociedade, ele vai ter uma característica muito interessante. Qual era a função desse legislativo? Eles opinavam sobre a guerra, sobre a paz e controlavam o orçamento público, ou seja, não era um regime absolutista, né? Muito embora o imperador ele tivesse essa função de coordenar, de estar no topo da pirâmide, mas ele dependia do Senado para governar. Então, a partir dessa ideia, vão surgir muitas questões com a participação dos plebeus no Senado, vão surgir muitas questões entre eles, patrícios que estavam no topo da pirâmide e os plebeus que estavam na base da pirâmide. Vão haver várias confrontações entre eles. Dentre uma das causas dessas confrontações, vai ter a distinção injusta entre essas duas categorias sociais, uma vez que os patrícios tinham todos os poderes, tanto na questão legislativa como executiva dentro da sociedade e dos patrimônios, e os plebeus ficavam apenas com os restos que sobravam dos patrícios. Outra questão é que os plebeus eles vão perceber que eles têm muita força, porque eles é que seguram a base dessa sociedade. Então eles vão se retirar para o que eles denominam Monte Santo, e lá no Monte Santo é que os patrícios vão perceber o quanto eles dependiam dos plebeus, e aí é que vai acontecer a reviravolta entre eles. Eles pedem para que os plebeus retornem e eles voltam, mas eles fazem as suas exigências. E dentro dessas exigências está justamente a participação no Senado e a diminuição dos tributos. A outra coisa que a gente vai perceber é que essa vitória que os plebeus tiveram, ela vai ter uma função dentro dessa sociedade. Ela vai trazer a plebe para um outro patamar.
e aí os interesses dessa plebe vai ser resolvido também dentro do Senado, que é a chamada Lei Canuleia, que permitia o casamento entre os patrícios e os plebeus. Então, o processo de mobilidade social vai começar a acontecer a partir daí, né? Porque agora pode-se misturar as classes sociais. E a lei Licínia Sestia, que proibia, então, a escravidão dessas pessoas por dívidas. Então, acaba e quebra aquele modelo de sociedade que a gente falou lá no início dessa aula de hoje. Em 1449 até 1300 a.C., foram votadas leis que aboliram a escravidão, que permitiram o exercício de funções de magistratura pelos plebeus. E aí essa organização política com essa nova vertente vai criar também novas situações de governança. Vai surgir o Senado, que vai ocupar justamente esse papel aí com participação mais popular, o consulado, que vai ser responsável para a execução dessas leis, que são construídas pelo Senado, e o ditador, que é aquele que vai tomar frente dentro desse processo e que vai ter também os poderes absolutos, como nós falamos aqui também no início. A organização econômica baseada na agricultura, no comércio, principalmente de pães, legumes e raramente de carne. E depois vai entrar a questão dos ovos, peixes, ostras, cogumelos e outras especiarias. E a comercialização de produtos do mar Mediterrâneo. Então, essa sociedade que tem toda essa organização, ela gira em torno do politeísmo, ou seja, da obediência aos deuses. O que seria então uma sociedade com religião politeísta? É justamente isso, é uma religião onde o culto não é para um Deus único, mono, mas para um Deus poli, para deuses. Eu trouxe aqui alguns desses deuses, que são, vocês vão encontrar em muitos desenhos animados, jogos, os nomes desses deuses. Inclusive, muitas crianças têm acesso a esses nomes até mais do que a gente, por conta desses jogos. E eu trouxe também aqui o nome de alguns deuses do politeísmo, tanto na Grécia quanto em Roma. Eu vou falar aqui os 3 primeiros e os demais vocês podem depois estar fazendo uma pesquisa. Zeus, na Grécia, em Roma, Júpiter, que é o rei do Olimpo, o deus dos deuses. Poseidon, que é Netuno, que é o deus dos mares e da navegação. E o Hades, Plutão, que é o deus dos infernos. E aí, assim vai, era para cada situação da vida, existia um deus para responder um questionamento. E fecharia aqui essa minha aula mostrando essa imagem maravilhosa do Coliseu. É o Coliseu, que é um símbolo mundial, é um patrimônio histórico mundial. O Coliseu, que é esse espaço onde era destinado aqui o grande anfiteatro aberto de Roma, onde aconteceram as grandes tragédias e comédias que o mundo retrata aí no teatro aberto, né? Foi eles que introduziram isso para o mundo. É o maior e mais famoso símbolo do Império Romano. O Coliseu é um enorme anfiteatro reservado para combates entre os gladiadores e animais ferozes. Essas lutas eram até a morte, de verdade. Esse suntuoso teatro, ele tem muito mais conforto do que muitos teatros que nós conhecemos aqui no Brasil. Riqueza e realmente o símbolo de poder dessa grande civilização romana. E hoje eu estou aqui caracterizada para você, para mostrar como as mulheres romanas também desempenhavam esse papel muito excepcional. As mulheres romanas tinham um papel dentro da sociedade romana, diferente de muitas outras civilizações. E é com essa ideia de que nós mulheres também precisamos ocupar o nosso espaço que eu termino a minha aula de hoje, convidando você para na próxima aula estar mais uma vez junto com a gente. Super beijo e até a próxima!